Olá, você que está acompanhando a nossa festa literária permanente de Araçoiaba da Serra. Hoje nós temos mais uma mesa, que a gente vai ter o privilégio de receber o Marcelo Domingues, que é produtor cultural, diretor de cinema, foi secretário de governo aqui em Capela do Alto, nossa cidade vizinha, e agora é secretário de Cultura e Turismo da nossa outra vizinha, que é Votorantim. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Dario. Boa noite toda a organização, essa galera linda aí do backstage da nossa primeira festa literária aqui de Araçoiaba da Serra. Parabéns para todos aí por esse evento magnífico, que seja permanente, né, como diz o próprio nome, né? E a gente está aqui para contribuir com vocês, falar um pouquinho de cultura e arte. Bom, para começar o nosso papo, vamos começar no lugar que nós estamos, na cidade que nós estamos. Eu queria saber um pouquinho da sua relação com a nossa cidade. Pessoal, profissional, como que começou tudo isso? Cara, então, a relação é muito forte, porque a minha esposa, com a qual eu sou casado há acho que mais ou menos uns 30 anos, aí, né? Vou levar um puxão de orelha se eu errar por muito feio aí. Mas ela é daqui, de Araçoiaba, né? E eu sou sorocabano, mas cresci em Capela do Alto, fui criança para Capela do Alto. Mas na minha juventude, o meu destino de baladas era Araçoiaba da Serra, no saudoso clube do Dirceu, né? E foi lá que eu conheci minha esposa, e lá começou toda a relação pessoal com Araçoiaba da Serra. Mas, depois disso, veio aquela questão que começou a aflorar muito forte, que é a relação minha com a arte, com a cultura. E os primeiros filmes que eu rodei, ainda com a primeira câmera que eu tive, que era uma VHS ainda, isso lá no final dos anos 80, quando as filmadoras começaram a ser acessíveis ao público comum, né? Eu já era um apaixonado por cinema assim desde o útero da minha mãe, mas assim nunca sonhava vivendo no interior, numa cidade pequenininha, né? Nos anos 80, quando a formação cinematográfica era uma coisa impossível, né? Mas aí veio as câmeras, as primeiras câmeras VHS, e aí eu tive a primeira câmera. E foi aqui em Araçoiaba que eu consegui um grupo de amigos que embarcou nessa loucura de fazer filmes amadores. E os filmes que eram para ser amadores acabaram não sendo tão amadores assim, acabaram conquistando prêmios, inclusive, a nível estadual e nacional. E foi essa a minha primeira relação com Araçoiaba da Serra. Também dirigi algumas peças de teatro aqui. Temos aqui a Giovana, inclusive a Giovana participou de peça de teatro comigo, fazia uma cena dramática, né, Giovana? Gritava, e também participou de um curta chamado Banho de Espuma, que eu rodei aqui. Então, acho que foram aqui a minha relação com Araçoiaba da Serra artística, deve ter aí uns 8 a 10 filmes de curta-metragens e umas 2 peças de teatro. Foi ali que eu comecei, ali que começou a... Eu aprendi muito, assim. Porque só tinha um jeito de aprender, eu não pude fazer faculdade de cinema, né? Depois, já de adulto, eu fui fazer faculdade, mas fiz de artes visuais. Cinema, também depois de um tempo, eu fiz muitos cursos técnicos de direção, fotografia, edição. Mas, nessa época de Araçoiaba da Serra, aprender foi o que a gente conseguia ler através dos livros, né? Livros de roteiros, né? Que até hoje tem, são muito populares esses livros e são bons, ajudam, né? Como escrever roteiro. Aliás, roteiro é sempre bom a gente falar um pouquinho, que é uma peça literária que está no princípio da obra cinematográfica, né? Então, foi assim que eu comecei aqui em Araçoiaba da Serra. Foram filmes incríveis, com pessoas incríveis, que eu guardo com muito carinho no coração. Você fala, né, de Sorocaba, aí uma vida em Capela do Alto, Araçoiaba, cidade do interior, né? Esse cenário, né, esse cenário seu de vida, como que ele, se acontece isso, terá aparecer na sua obra e como isso acontece? Então, o meu cinema, ele muito cedo, ele passou a ser um cinema
como é que eu vou dizer, para não ser muito chavão demais, o pessoal, filme de arte, né? Eu não gosto muito desse termo, mas às vezes ajuda a identificar o tipo de cinema, ou cinema autoral. Muito cedo eu me apaixonei por alguns cineastas, por exemplo, Werner Herzog, que é o novo cinema alemão da década de 70, Andrei Tarkovsky, que também fez o seu cinema dos anos final dos anos 60 até os anos 80, David Lynch. Então, essa linha de cinema, Glauber Rocha, né, do cinema novo brasileiro, Glauber Rocha me influenciou demais assim seus filmes, né? E por conta disso, eu acabei desenvolvendo um estilo de fazer esses curtas que tinha tudo a ver com o interior também. Porque você pega todo Glauber Rocha, interior do Nordeste, lá, filmava no sertão, né? Tarkovsky adorava esses cenários bucólicos, né? O Werner Herzog, a mesma coisa. Filmava em lugares extremos, com personagens loucos, à beira da loucura. O David Lynch, que é um cineasta um pouco mais urbano, mais hermético, mais de estúdio, mas, por outro lado, ele me deu a referência do surrealismo, do onírico. Então, juntou esses elementos aí. E aí, aquele jovem Marcelo Domingues, lá do final dos anos 80, começo dos 90, recebeu essa influência. E aí a gente buscava esses cenários aqui, os cenários bucólicos que o entorno do Morro Ipanema oferecia. Filmamos no castelinho de pedras do Padre Peroni, aqui de Araçoiaba da Serra. Sempre gostei de filmar na natureza, sempre se pegar meus curtas, depois talvez aí na edição, se rolar, não sei se rola, a gente coloca trechos, né? Mas sempre com o cenário, a natureza muito forte, sempre presente, e com uma marca em especial, que é a marca da lua. A lua ela está sempre presente em todos os curtas que eu fiz até agora, e que quando eu for filmar meus longas também, ela vai estar presente lá também. Eu acredito que a lua ela traz um significado muito forte nesse universo aí que eu gosto de vasculhar. A lua, culturalmente, aí, tem um sentido de interioridade, né? Mas, para você, qual que é o sentido que ela tem para você? Já que você trouxe, você falou da lua, né? Você puxou esse gancho. O significado dela para você? O que você busca falar? Olha, para falar da lua, é legal falar dos personagens. Os personagens, eles são sempre solitários, noturnos, são pessoas que encontram-se em grandes conflitos existenciais, e a grande maioria dos meus curtas se passam a maior parte à noite. Eu acho que se pegar todas as cenas que foram filmadas, aí estamos falando aí de uns mais de 20 curtas, sei lá, 20, 30 curtas, por aí, nesses 30 anos que eu faço esses filmes, né? Se pegar todas as cenas e somar cenas diurnas e cenas noturnas, eu garanto que as cenas noturnas ganham. Quando eu estou escrevendo o roteiro, naturalmente, as cenas mais chaves elas acontecem à noite. Então, a noite ela tem um significado muito especial por conta desses personagens que eu gosto de trabalhar. São esses personagens soturnos, como eu falei para você, que vivem grandes conflitos, são solitários, né? Embora aconteça a interação, aconteça toda com outros personagens, né? Mas eles carregam a solidão junto com eles, e muitas vezes traumas que faz com que esse tipo de personalidade reclusa deles aflore, mas nem sempre esses traumas são mostrados na tela. Fica aquela questão assim no ar, né, para que às vezes não é necessário você revelar tudo. É necessário você revelar o que é aquele personagem, aquele momento da vida dele que ele está passando. Então, aí, quando você chega na lua, a lua talvez ela tenha esse significado, né? O significado da noite, mas também o significado da polarização contrária do sol, que é a alegria, que são as cores, que são... Por exemplo, o Espantalhos, que é o último filme que eu fiz, o último curta de 2000 e penúltimo, depois a gente rodou mais um. O Espantalhos, eu trabalho com ele
2 cenas diurnas e 2 cenas noturnas. Ele acontece em 2 dias e 2 noites. E aí eu trabalhei a fotografia de forma diferente para cada um dos estágios temporais aí. Então, quando você vê as cenas diurnas do espantalho, você tem todas umas cores vivas, vibrantes, alegres, é colorido. Mas é um momento em que eles aparecem presos na sua estaca como seres inanimados. Apesar de toda a vida que está acontecendo no entorno dele, as cores, a fotografia mostra isso, eles são seres inanimados, estáticos, bonecos. Eles têm uma função que foi dada a eles, não foi escolha deles. Isso, exato. À noite, quando entra a cena noturna, aí eu trabalho com o monocromático, os tons de azul, não tem o colorido. Então é o tom monocromático e azul ainda, o blue, né, o azul, que puxa um pouco para o não diria o depressivo, mas puxa um pouco para a interiorização do personagem, mas é nesse momento que ele ganha vida. É nesse momento que ele se solta da cruz e que você consegue acompanhar a vida daquele personagem, que aí ele se torna um personagem animado, digamos assim, no sentido de vivo, de se mexer e tal. E é onde acontece uma série de relações do espantalho com uma outra personagem, com uma espantalha, que é a vivência da solidão, do amor, da morte e novamente a solidão depois. E é um momento que eles podem ser eles, né? Quem eles são, quem eles são. Não o que quiseram que eles fossem, né? Exatamente. Uma das questões também do Espantalhos foi na construção física do personagem, na construção no visual dele. As primeiras versões que chegaram para mim do grande artista plástico que nós temos na nossa região aqui, internacional também, que é o Adriano Gianola, de Votorantim. Na construção do visual, veio vários tipos de espantalhos quando a gente estava conversando com o Adriano Gianola. Mas aí eu falei, Adriano, eu queria um espantalho feio, um espantalho que meta medo, que não tenha nenhum tipo de atração, que não seja delicado, rústico, feito com restos, com sobras e que cause, ao olhar assim, não cause nenhum tipo de atração. Porque eu queria justamente mostrar que aquele feio, depois, nas cenas noturnas, iria se revelar um personagem que tem sentimento, que é delicado, que tem um olhar para a vida, tem sentimentos, os sentimentos que afloram entre eles é o amor, tem delicadeza entre eles, tem cortesia, tem tudo isso naquele personagem que é feio. Inclusive, em muitos festivais que o filme passou, muita gente já ia preparado para ver um filme de terror. Isso, nossa, incontáveis vezes. E até hoje, que o filme agora está liberado, está no YouTube, né? O pessoal acha que é um filme de terror, tem menos não sei o quê, mas depois que assiste vê que absolutamente não tem nada a ver. Mas isso foi uma proposta já do roteiro, já veio na base dele. Achar que é uma coisa e é outra. A própria história do Espantalhos no cinema, ele leva você para filmes de terror. Então, já começa por aí. Mas depois, toda essa questão da fotografia que eu falei, acha que uma coisa é outra, né? A vida, na verdade, acontece na noite que a gente não vê. Naquele seu outro curta, do banho... O banho de espuma, esse sim. Aí, até a gente começou a falar de Araçoiaba da Serra, né? E já saltou para uma outra coisa que é recente, o Espantalhos, né? O Banho de Espuma, sim, esse foi um filme rodado aqui lá acho que 91, 92, por aí. É que você falando do Espantalho me remeteu a esse curta, porque também tem um personagem que ele vai receber um olhar da sociedade que não admira, de repulsa até, né? Porque é um mendigo, né? Alguém que estaria à margem da sociedade, e aí depois, no final, né? Um espaço para delicadeza, que é o sonho que ele tinha, né? Que era o banho. Pois é, então ali você já vê o embrião de como seriam os personagens dos curtas que viriam na frente, né? O Banho de Espuma, inclusive, é interpretado de forma magistral pelo
pelo Zezinho, José Hercílio, né? Músico que já tocou muito nesse espaço aqui também. É um talento incrível, né? Ele tem um carisma e um visual assim muito impactante na tela. Eu gostaria até de voltar a fazer alguma coisa com ele, já pensei, inclusive. Fiz posteriormente ao Banho de Espuma algumas peças com ele, mas cinema eu acho que fiz naquela época só. Então, o Banho de Espuma, justamente ele traz isso. Ele é um personagem que tem essa rejeição social, digamos assim, né? Mas que ele tem toda uma delicadeza. O único sonho dele é tomar um banho de espuma porque ele viu o banho de espuma numa revista. Mas ele tem mais alguns elementos, né? Ele, por exemplo, ele lembra da música do Poderoso Chefão, da trilha sonora incrível do Poderoso Chefão. Aquela música está sempre na cabeça dele. E o desejo dele é que, quando ele for tomar aquele banho de espuma, ele quer ouvir aquela música, né? Então, ele fica cantarolando aquela música o tempo todo, porque ele não tem como ouvir ela, né? Ele canta ela, inclusive, uma vez que ele entra de forma clandestina numa igreja. Rodamos, inclusive, na igreja da Sé, em São Paulo, né? Foi lá na igreja da Sé. Rodamos essa cena lá. A maioria do curta foi rodada aqui, mas essa cena a gente foi filmar lá, conseguimos autorização. E ele quer se confessar para o padre, né? Mas o padre acha que é uma confissão tradicional, e na verdade não é. Ele tem aquele desejo de querer expor aquela obsessão que ele tem por tomar um banho de espuma, que é uma coisa muito simples para nós, mas não é para um mendigo que vive nas ruas de São Paulo, né? E ainda ele tem esse detalhe da música. Ele fala: eu queria tomar o banho, mas quando eu tomar esse banho, eu quero ouvir essa música, que ele não sabia dizer qual música era, mas ele disse que era uma música que ele ouviu há muito tempo atrás num filme onde morria muita gente, que era o filme do Poderoso Chefão, né, do Coppola, e a música era composta por Nino Rota, maravilhosa trilha sonora que realmente marca, todo mundo que escuta é marcado, né? E aí você tem um comportamento humano que, se ele não sabe explicar a origem daquela música, ou por que aquilo marcou ele, quem que fez, se essa música foi produzida na Itália, ou sei lá onde, não importa. Você vê ali já que é um ser humano, por mais na vulnerabilidade que ele esteja, ele carrega elementos fortes da poesia, da arte dentro dele, né? E que, então, os personagens eles navegam muito por esse universo, assim. Essa questão de mostrar sempre um lado que normalmente a gente não consegue enxergar na racionalidade do dia a dia, digamos assim. Você falou aí da gênese da sua vida profissional, aí no final dos anos 80. É um período também político no país de reabertura, depois da ditadura. Isso tem alguma influência também? Olha, eu vou ser bem sincero para você, embora eu tenha, acho que eu levei uma vida dupla até aqui, porque eu tenho todo esse lado de formação cultural minha, né, profissional até, mas artística. Mas eu passei a minha vida trabalhando, ou a maior parte da minha vida trabalhando no serviço público. Passei por vários prefeitos, tal, né? Mas eu vou te dizer, cara, as questões sociopolíticas, elas nunca afloraram muito em mim no sentido de transmitir elas para as coisas que eu produzia artisticamente. Nem no teatro, nem nos filmes, e nem nas poesias que eu escrevi, escrevo ainda. Tem um livrinho de bolso de poesia que eu escrevi, mas tem muitas poesias lá. Esses cineastas que eu falei para você, acho que com exceção do Glauber Rocha, esse sim, um cineasta extremamente focado na questão política, que ele tinha uma missão, que o cinema dele tinha uma missão de mostrar as mazelas do Brasil da década de 70 e as injustiças sociais. Eu nunca enveredei muito por esse campo, mas isso de forma não opcional, de forma natural, digamos assim. A minha linha
sempre foi mais o surrealismo, as questões humanas. Quando você está voltada mais, não para o externo do ser humano, para a sociedade em que ele vive, para o contexto político, social onde ele está. Embora eles sejam personagens à margem da sociedade. Mas não é isso que é focado. O mergulho é sempre para dentro. São questões mais humanas mesmo, questões de relacionamentos, questões íntimas, de vasculhar aquele interior, aquilo que não, quase que é mais difícil de ser filmado até, entendeu? As questões mais universais, elas são mais presentes. Então, a questão política ela apareceu muito pouco, ou quase nada, assim, na minha obra, o contexto sociopolítico em que se passa. Embora a gente sabe que a década de 80 é considerada como a década perdida, né? Que foi a década onde nós conseguimos sair, de fato, de uma ditadura, teve toda aquela questão do Collor. Eu acho que o Collor foi em 89, né? Entrou 90 com o impeachment não, mas a renúncia dele, né? E eu fiz um curta, uma oficina que eu estava fazendo em Votorantim já nessa época, que se chamava A Década Perdida, onde a gente contextualiza um pouco esse momento histórico aí, a AIDS, a política, a questão, a própria questão artística e cultural da época, ela ficou um pouco perdida com essa liberação que nós tivemos na década de 80, por conta da abertura, né? Da abertura, porque a ditadura ela meio que se estendeu um pouquinho ainda, mas assim você já estava livre para fazer as coisas, né? E também o início da perestroika na Rússia, né? Também a abertura da Rússia começou por ali também, a queda do muro, tudo isso assim a gente conseguiu trabalhar de uma forma até bem humorada nesse projeto que a gente fez lá em Votorantim, que se chamava A Década Perdida. Mas foi o máximo que eu fiz assim. Fora isso, normalmente eu não foco na questão social dos personagens, ela não é mostrada nos filmes, nos roteiros, mas com certeza ela está impregnada no comportamento deles. São mais questões que transcendem o contexto histórico, né? Isso. Questões filosóficas, psicológicas também, né? Muitas questões psicológicas, você achou o termo certo aí. Uhum. E aí entra aquele papel da arte como... A arte é o último refúgio da alma, né? E ela vai servir ao artista para trabalhar suas próprias questões também, né? Que tipo de pergunta você faz ou que tipo de resposta você busca quando você faz a sua arte? Eu ainda sou aquele artista que tem o privilégio de com todas as limitações que possam existir quando você vai fazer um filme de curta-metragem, mas a gente faz aquilo que gosta. Porque depois que você se profissionaliza de uma certa altura para frente, que não aconteceu comigo ainda, porque eu nunca ganhei muito dinheiro com cinema, né? Então eu ainda sou esse cara que faz o que quer. Então eu consigo fazer o que eu quero. Então, para mim, ainda eu passar de certa forma, minha visão de mundo. Aí você fala, mas você está falando que você fala de solidão, você fala de amor, você fala de morte, você fala, mas, cara, a metáfora, as entrelinhas, o próprio estudo do ser humano, o próprio estudo do indivíduo, do ser humano, você avaliar um personagem, mas, através dele, você contextualizar todo um comportamento humano, de todas as épocas, talvez, isso é muito importante, né? E isso é as grandes cores dos artistas plásticos, das pessoas que escrevem os livros, dos estilos de textos, dos estilos de poesias, dos estilos de romances, dos estilos de peças teatrais. Todos querem dizer alguma coisa, né? Quando eu falo que você se profissionaliza, aí você acaba ficando mais limitado, é porque a própria profissionalização, a indústria, ela acaba te impondo regras e alguns bloqueios, né? Eu ainda não passei por isso, felizmente, né? Claro que na minha época também eu já filmei muita coisa. Eu já tive uma produtora, eu fazia filmes institucionais para empresas, já filmei muito casamento no início. Então aí você está usando o seu lado técnico para atender um cliente, um profissional, mas no lado artístico
sempre foi a forma de eu gritar aquilo que estava dentro de mim, daquele lado artístico, de mostrar alguma reflexão sobre o mundo que a gente vive. A vontade de dizer, tem um psicólogo que falava isso, do artista viver esse conflito de querer dizer, mas também querer esconder. Ele junta isso, né? Cara, esse é a grande sacada da arte. Essa é a grande sacada. A arte, eu gosto daquela arte, hoje ainda, quando eu vou ver um filme, o filme ele tem que me desmanchar por dentro. Ele tem que causar em mim alguma coisa que eu não tenho onde me agarrar, assim, eu fique desconfortável e eu fique depois uma semana pensando naquilo. Não é um filme para me traumatizar, mas é para me desmanchar, para me tirar do lugar comum, entendeu? Então, é isso que eu gosto. E esses filmes, eles não podem revelar tudo. Eles não podem chegar a isso que você quer falar, mas você quer esconder, né? É mais ou menos isso que você falou. Sim, porque você quer que a experiência do espectador que está assistindo aquilo, ela seja uma experiência, seja de fato uma experiência, e não você entregar a coisa pronta, mastigada, saboreada, e é isso e pronto, acabou. Você fechou todas as possibilidades dela querer se encontrar ou dela alimentar aquela experiência dentro dela, né? Então, por isso que a gente esconde muita coisa, não precisa dizer muita coisa, né? O cinema do mercado, o cinema tradicional, o cinema comercial, ele tem essa premissa aí. Mas é por uma questão cultural das massas, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas que procura o cinema é para diversão. Você vai para se divertir. Então, você não quer ser desmanchado, como eu falei. Você quer ir, comer uma pipoca, se divertir, que é válido também. Isso precisa acontecer, tem que ter isso. Eu mesmo gosto também de ver os filmes assim, né? Comendo pipoca doce, adoro comer pipoca doce no cinema, quando eu vou ver esses filmes, né? Mas esse outro lado do cinema que a gente está falando, que é o cinema de reflexão, de filosofia, e de que te tira do lugar comum e te faz você ficar pensando naquilo, e o cinema ele não vai te dar o caminho, a escada para você ficar de pé de novo, ele não vai te dar a mão para você vai te derrubar no chão e você tem que encontrar um caminho para você se levantar sozinho, e essa é a sua experiência, aquele filme vai marcar você para sempre, né? Então, tem esses dois lados do cinema, que é o lado mais que a gente está falando, né? Mas nada contra o cinema comercial também, que ele te dá tudo pronto, que na verdade é a grande maioria, a grande produção, é onde realmente rola o dinheiro do cinema, ele está ali, né? A indústria cinematográfica, ela vive disso, alimenta muitas famílias dessa maneira, muitos profissionais vivem desse cinema comercial, porque é o cinema que a maioria das populações gosta de comprar o ingresso para pagar, e por isso a gente respeita muito, e isso é muito válido. Embora, como você sabe, eu tenho alguns projetos paralelos de cineclube também, né? Nos projetos que eu faço, eu tenho essa minha militância de sempre tentar levar ao público esse outro lado do cinema, que é um lado que não chega nos cinemas dos shoppings, não chega nas capas de revistas, né? Que é o cinema que precisa que alguém mostre, leve para as pessoas, que abra as portas para elas poderem conhecer esse outro lado do cinema também, porque também existem muitos cineastas que fazem esses filmes para fazer essas reflexões e precisam que as pessoas assistam também, né? Você está falando, o Cine Café é um desses projetos, né? O Cine Café é um desses projetos. O Cine Café, eu já tive também um projeto que se chamava Mestres do Cinema, mas o Cine Café, nesse sentido de cineclube, que é um projeto do Sesc, de Sorocaba, onde eu tive o prazer de fazer a curadoria desde a primeira edição do Cine Café, no primeiro ano. Agora, já até antes da pandemia, a gente estava com 11 anos de Cine Café, um projeto que se consolidou aqui na região, e ele tem como foco principal mostrar esse outro lado do cinema, né? Então, é um caso de sucesso aqui da nossa região. Aliás, o Cine Café é um caso de sucesso em toda a rede do Sesc, no Brasil todo, porque mais de uma vez esse projeto Cine Café ele foi apontado
como o projeto de cinema do SESC, de todos os SESC, como de melhor público. Porque você tem ali toda terça-feira, que é semanal, a média de 200 pessoas por sessão para assistir um tipo de filme que não é o filme comercial de mercado. Então, é um caso de sucesso, porque conseguiu fazer a formação de público para esse tipo de cinema mesmo. Tem o filme, tem a discussão do filme, né, também, né? Isso é importante do Cineclube, né? Assim como é feito aqui também no CLAS, né? Esse tipo de cinema é muito bom a gente discuti-lo depois. O filme ele fica maior depois na discussão. Ele normalmente esses filmes ele já trazem uma carga muito forte de emoção e de experiência com relação ao filme, né? Mas a discussão ajuda muito, porque na discussão você vai pesquisar quem é o diretor que fez esse filme, o roteirista, por que ele fez, qual é o contexto histórico em que ele vivia naquele momento para escrever aquele tipo de filme, qual é o país que ele está, né? O que está escondido nas entrelinhas desse filme, o que ele quis trabalhar com aquelas cores ou com aquele estilo de linguagem cinematográfica. Então, isso cresce muito no bate-papo que é feito depois. Então, a gente sempre aconselha, sempre que fizer sessões de cinema assim, com esses filmes que fogem um pouco do padrão tradicional, que se tenha pelo menos ali 40 minutos, 50 minutos, uma hora de bate-papo, porque é bem bacana. Um bate-papo para a gente sair com mais questões do que respostas, né? Justamente. Eu queria falar um pouquinho sobre o cenário do Brasil, né? O cinema brasileiro hoje. Como que você vê? A gente vê muito assim filmes latino-americanos ganhando prêmios, assim. Como que o Brasil se insere, né, com os vizinhos e no mundo? Olha, o cinema brasileiro ele também tem os dois lados. O cinema brasileiro é um cinema riquíssimo, riquíssimo. Embora ele também tenha os lados do cinema comercial, né, que é o que mais fácil das pessoas verem os filmes por aí. Não sei se eu vou lembrar de algum título comercial agora, pode me ajudar aí. Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça, inclusive, que acho que é o maior público do cinema nacional, né? Tropa de Elite, e por aí vai. Os filmes marcantes do cinema brasileiro. Mas o cinema brasileiro ele tem os filmes que participam dos festivais e que são aqueles filmes que não chegam para o grande público e que também saem fora do eixo Rio-São Paulo. São filmes maravilhosos, obras artísticas assim incríveis, assim, sabe? Nós temos o cinema pernambucano, por exemplo, com Cláudio Assis fazendo filmes maravilhosos, Camilo Cavalcanti, né? Enfim, temos assim um cinema muito riquíssimo. Só que eles não chegam para o grande público, mas eles fazem até uma boa performance nos festivais pelo exterior aí. O que acontece é que o Brasil ele teve um movimento cinematográfico muito forte nos anos 60. Isso, quando a gente fala de movimento, aí você não está falando de um filme, né, ou de um cineasta, você está falando de um movimento, que até hoje o Brasil carrega esse movimento como sendo o grande marco do cinema brasileiro, porque é um movimento que repercutiu no mundo inteiro, de fato. Volto a falar, não é um filme, mas um movimento, e que fez escola, inclusive, fora do Brasil, que é o cinema novo. Influenciou, inclusive, o cinema alemão. O cinema novo, que aconteceu no início dos anos 60, né, com Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, e que influenciou muitos filmes da década de 70, que aí, quando o cinema novo quase não existia mais, né, mas acabou fazendo escola. Então, o Brasil teve esse grande movimento, e de lá para cá, teve o movimento da Tropicália ali, nos anos 70, mas não foi um movimento cinematográfico que marcou muito o país, Brasil, enquanto cinema, como foi o cinema do cinema novo brasileiro dos anos 60. Então, no contemporâneo, dos anos 2000 para cá, dos anos 90 para cá, dos anos 90 que teve a retomada, né, do cinema brasileiro, mas dos anos 2000 para cá, tem muitos filmes
belíssimos, assim, dignos de ganhar a Palma de Ouro em Cannes, que se não ganhou, porque também tinha outros filmes, né, que são muitos concorrentes, é um só que leva. Mas filmes que estão nesse nível, mas que infelizmente não chegam para o grande público, alguns até nem, mal conseguem ser lançados no cinema, entendeu? Porque o distribuidor de cinema ele não vai comprar esse filme porque o público não vai pagar ingresso para assistir esse filme. Então, são filmes que normalmente são produzidos através de lei de incentivo, né? Que é uma lei que, felizmente aconteceu até um tempo atrás. Infelizmente, agora está tudo parado, né? Por alguma razão aí, a gente entende que houve um corte muito radical na cultura e na cultura cinematográfica no Brasil. Não precisava ser dessa maneira. Havia falhas, haviam desmandos, sim. Você não pode simplesmente amputar braço e perna assim, né, da maneira como foi amputada. Mas isso é um período muito recente, estou falando disso, né? Mas aí até 4, 5 anos atrás aí a produção brasileira é muito rica mesmo, nos dois sentidos, porque até o cinema comercial de bilheteria ele começou a aparecer no Brasil. Os filmes brasileiros estavam sendo assistidos, né? A Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, né? Esse cinema comercial brasileiro tem uma relação forte com a televisão também. Tem uma relação muito forte com a televisão, muito forte, porque a televisão, através das suas telenovelas, ela fomentou um tipo de linguagem que ficou popular para a grande maioria das pessoas, né? E então, de certa forma, esse cinema comercial brasileiro ele se apropriou um pouco dessa linguagem televisiva das telenovelas e coloca um pouco disso na sua linguagem cinematográfica, né? Ele utiliza um pouco disso e dá certo, acaba dando certo porque tem aí gera um movimento mercadológico bom para o cinema, né? Muita série que gera filme, né? Essas coisas. Mas volto a falar, isso é esse lado do cinema, né? Sim. Nós temos o lado também do cinema autoral dos autores, daquele pessoal que ousa muito vasculhar novos estilos de linguagem e tudo mais. E às vezes até o pessoal do cinema independente, às vezes eles chegam na televisão também. Aí claro, nos horários específicos e com produções específicas. Né? Chega, na verdade, até as grandes produtoras mesmo de Hollywood, elas têm um segmento, dentro delas, elas têm segmentos onde elas determinam algum vulto de valor orçamentário para esses tipos de filme assim. Mesmo lá nos Estados Unidos, a gente tem um cinema autoral muito bom, cinema underground, cinema alternativo, eles gostam de falar cinema alternativo lá, né? Que tem também, e são fomentados pelas grandes produtoras. É que assim, elas dão um pedacinho do filão para aqueles cineastas malucos fazerem esses filmes aí, né? Nós podemos citar Hal Hartley, Jim Jarmusch, e depois também o próprio David Lynch. David Lynch, a gente sabe a história que ele começou a filmar os primeiros filmes dele lá. Ele dormia no estúdio porque ele não tinha nem casa para morar, não tinha nada. Ele era um estudante de cinema, ele queria fazer o filme dele lá. Levou anos. Perdão. Se fala muito, se engasga, né? Ele levou anos para fazer o Eraserhead, um clássico do cinema, mas ele fez esse filme passando fome, trabalhando como encanador. Fez até o que não devia, que roubou uma câmera para filmar o filme, e o filme hoje é um clássico. Então, David Lynch é um exemplo de que o cinema americano também tem esse lado aí. Mas, depois disso, da indústria do cinema americano, ela tem, sim, uma parte menor, claro, do seu filão de produção, mas eles destinam para esses diretores independentes aí. Você falou aí, né, dessa mudança uma mudança aí, né, em relação às leis de incentivo, né? Qual que assim a gente pode pensar como uma perspectiva para os artistas brasileiros, né? Como que eles podem pensar como se colocar no mundo para poder passar a mensagem deles, a visão de mundo deles, num cenário que não é tão fomentador? Cara, é uma pergunta que é muito difícil de responder, porque a gente nem sabe aonde vai dar tudo isso, né? Onde vai parar tudo isso.
o cenário para a cultura e para a arte brasileira, ele é um cenário muito triste, esse que a gente vive. Felizmente, a gente está falando aí uma esfera federal, porque a esfera estadual ainda há uma certa... Alguns estados ainda buscam encontrar caminhos para continuar fomentando a atividade artística e cultural. Tivemos agora aí a Lei Aldir Blanc, que foi conquistada, né? Foi conquistada com suor e lágrimas, mas que veio, foi um alento, mas é uma excepcionalidade isso, né? A verdade é que a cultura brasileira ela é muito rica em todos os aspectos, musical, cinematográfico, literário, cênico, das artes plásticas, e as pessoas estão assim... A lei de incentivo, ela precisa existir, porque é a produção artística, essa produção cultural, produção artística, que vai registrar aquele momento histórico que você vive. É aquele filme, ou aquele livro, ou aquela música que vai registrar o momento que você vive, que vai te colocar como um indivíduo social forte, que existe. Você precisa disso, desses elementos da cultura e da arte. A gente está vendo aí a pandemia causando depressão generalizada em todo mundo tomando, multiplicando as doses de remédio antidepressivos. Isso é provado, isso aí são números, são dados, né? Por quê? Porque pelo próprio cenário da pandemia, né, esse cenário que entende, mas também muito disso porque as pessoas passaram a não ter uma vida social mais como elas tinham, que é uma vida de comunicação, uma vida de viver em sociedade, uma vida de você... Elas estão enclausuradas, né, de certa forma. E, além disso tudo, ainda você tira a cultura e a arte, que são elementos que te conseguem abrir portas, te conseguem fazer reflexão. Você pega crianças, por exemplo, crianças que estudam qualquer tipo de linguagem artística. Você está enriquecendo aquele indivíduo para o futuro. Você está plantando elementos nele, elementos relacionados à harmonia, ao autoconhecimento, ao trabalho em equipe, à disciplina. Tudo isso a arte proporciona para o ser humano, além do conhecimento que ela traz, né? A gente está falando aqui, se falamos de alguns cineastas, por um cineasta russo, Andrei Tarkovsky, mas o que o cara vem falar desse cineasta? Cara, esse cineasta, se você assistir os filmes deles, você tem aula de filosofia, além de conhecer a Rússia, um país fantástico, a cultura da Rússia, e tudo de bom que a gente, às vezes o filme ele não apresenta só o lado bom, ele apresenta o lado obscuro das coisas, mas é você conhecendo o lado obscuro das coisas que você se posiciona diante daquilo de alguma forma, né? Então, o conhecimento que o cinema é capaz de transmitir, através dele, através dos tempos, você conhece o passado. Você conhece o comportamento de povos do passado, você conhece o seu próprio comportamento do século passado, você tem o registro de fatos históricos, você tem o pensamento daquele povo através das suas pirações artísticas, digamos assim, né? Então, isso não pode morrer. E hoje o cenário brasileiro, ele parece que as políticas públicas para a cultura do Brasil, na esfera federal, elas foram deixadas de lado. Tudo bem que a gente entende, né? Está aí uma pandemia. Realmente, nesse momento de pandemia, a gente tem que focar em não perder vidas. É quase que um estado de guerra. Isso é claro que isso precisa ser assim, tem que ser assim. Mas a gente está falando de um corte na cultura que foi aberto antes da pandemia. Então, não dá para justificar, está assim agora por causa da pandemia. Claro que a pandemia realmente ia parar tudo, ia acontecer isso. A gente precisa colocar comida na mesa das pessoas, precisa dar saúde para as pessoas, dar vacina para as pessoas, para lutar contra isso, fazer tudo o que for preciso para que a população consiga sobreviver. Mas esse momento vai passar. Agora, a gente está falando de uma rejeição cultural que aconteceu antes da pandemia. Né? Porque havia falha na Lei Rouanet,
havia não sei o quê, havia um escândalo aqui. Escândalos e falhas existem, não é só na Lei Rouanet, é no Senado, é na Câmara dos Deputados, é em todos os lugares. Então, a gente corrige. Você não pode simplesmente eliminar isso, né, do jeito como foi feito. Eu digo também, pelo lado do cinema, por questões da Ancine também, né, que é a Agência Nacional de Cinema, o próprio Ministério da Cultura deixou de existir. Navegou aí por, sei lá, quantos ministérios, até se acomodar no Ministério da Cultura agora, né. Enfim, foi realmente tratado como segundo plano. Vamos pensar assim, o brasileiro é um povo tão criativo, né? E olhando só para o cinema, a gente tem tantas obras que nasceram sem grandes orçamentos, né? Vamos pensar que, pelo menos, eu posso estar sendo otimista, né? Mas a força criativa desse povo, que é o povo brasileiro, vai se impor, mesmo no período que a gente está passando, né? Capaz, eu imagino, porque nós temos isso como prova na história da arte brasileira, né? As produções, enfim. Você mesmo falando do seu começo, né? De pouco recurso, mas assim a força criativa se impôs ali, né? O brasileiro ele tem um pouco disso para tudo, não só para a arte, para a cultura, né? Essa capacidade de se readequar a novas situações, às vezes as situações até que não são bem-vindas, né? Ou são situações, enfim, desconfortáveis demais. Mas o brasileiro ele tem esse potencial, e o brasileiro culturalmente ele é muito rico, né? Muito rico. Por questão de que um país continental como o nosso, você tem culturas regionais específicas, e aí essas culturas elas se interagem e acabam gerando novas formas de linguagem, de arte. Então, é um país riquíssimo e, com certeza, a gente vai superar isso aí, até porque as políticas mudam também. Se hoje a gente vive uma política cultural deficiente, é claro que no futuro a gente vai ter alguém que vai olhar para esse lado e vai falar: não, a gente precisa melhorar esse lado, porque quando você tem um indivíduo capacitado culturalmente, e não só academicamente, mas culturalmente também, ele é um indivíduo muito melhor, não tenha dúvida disso, né? Então, a gente vai superar isso, sim. Caminhos, né? Voltando para o cinema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o roteiro dos filmes, o aspecto literário que o roteiro tem, se o roteiro é feito um roteiro só diretamente para um filme, ou se são feitos várias versões, enfim. Eu queria um pouquinho desse aspecto, dessa parte técnica. Isso, o roteiro, inclusive, é até bom a gente falar por conta até dessa festa, né, que é uma festa literária a princípio, que a gente está participando desse bate-papo aqui dessa mesa, e o roteiro é a peça literária do filme. E ele é fundamental, porque o roteiro é onde o filme nasce, é o embrião do filme ali. E é onde o filme é construído de fato ali no roteiro, né? Onde ele é tudo. Se você não tem um roteiro, você não tem o filme. Você pode até fazer um filme, pegar a câmera e filmar tal, mas são exceções e nem sempre isso dá certo. O que dá certo é você pensar um filme e colocar ele no papel. E aí vem aquela questão: como que é esse roteiro? O primeiro roteiro que é feito pelo roteirista, ele é um roteiro realmente feito para que ele tenha uma leitura agradável, uma leitura sedutora para o produtor que vai ler aquilo. Então, ele é quase que um romance. Claro que tem algumas características diferentes, né? Porque tudo que você coloca no roteiro é aquilo que pode ser filmado e que você consegue transformar em imagem. Então, você tem essa limitação. Já no romance, não, você pode escrever com palavras coisas que não serão transformadas em imagens, né? Então, o roteiro ele tem essa limitação. Mas ele é uma peça literária muito forte, porque ele precisa ser bem escrito, precisa ter uma estratégia, e todo o filme ele já está colocado ali. Nessa primeira versão do roteiro, você não coloca rúbricas técnicas nele, porque não é para isso. Esse roteiro ele é para ter uma leitura agradável. Você tem que ler aquilo e você gostar daquilo. Falar: puta, esse filme é esse que eu quero fazer. Até porque o roteiro ele vai ser vendido para um produtor que vai ler aquele roteiro e vai se interessar ou não.
Então, você é um exercício literário ali que você tem que fazer, né? Depois disso, desse roteiro aprovado, aí ele vai ser filmado, aí você vai ter uma outra versão dele, que é o roteiro técnico. E aí você pega aquela peça literária, que vai originar um filme na tela no futuro, e você vai esmiuçar ela com um monte de detalhamentos técnicos cinematográficos. Ali você vai inserir questões de enquadramento, questões de iluminação, movimentação de câmera, toda a rúbrica que você acha necessário ter para a técnica do cinema filmar, você vai pôr nessa outra versão do roteiro, que é o roteiro técnico. Mas, respondendo a sua pergunta, o primeiro roteiro é uma peça literária. Como é que se fala assim? Como diz a palavra, né? E como que entra a parte da narrativa do diretor? Porque o dele não é tão... aonde que acontece esse momento de narração? Olha, o roteiro mercadológico, o diretor ele vai meio que ele é contratado para seguir aquele roteiro meio que à risca ali, né? Os filmes comerciais, digamos assim, filmes para televisão, séries, tal. O diretor ele vai colocar a marca dele também, com certeza, no estilo dele. Ele vai interferir na movimentação de câmera junto com o diretor de fotografia. Se a imagem vai ser filmada num plano mais aberto ou num plano mais fechado, no comportamento do ator, a maneira como ele vai segurar o copo, a maneira como ele vai falar ou não. Isso tudo o diretor vai ajudar, mas ele vai seguir mais à risca. Já o cinema independente, o cinema autoral, geralmente o diretor ele já está presente na construção do roteiro, né? E o exercício cinematográfico e criativo ele aflora muito mais nesses filmes independentes, nos filmes autorais. Então, ele pode sofrer muita transformação, inclusive, e sofre, né? O roteiro ele fica pronto, de um filme ele fica pronto no papel, mas depois, quando ele vai para a tela, sempre ele tem diferenças, porque no próprio processo de filmagem acabam acontecendo coisas que fazem o filme modificar um pouco, mas ele tem aquela espinha dorsal dele, que é o roteiro que ele vai ser seguido. Que, assim, quando a gente pensa num romance, num livro, né, a palavra está ali, ela é o que ela representa. Quando você fala do seu curta, do espantalho, você fala da cor azul, por exemplo, ela está dizendo alguma coisa, não como num livro, uma coisa diz, para escrever interior, reflexão, né, introspectivo. No livro estaria escrito. Você traz isso como na cor... Traz direto na imagem, porque daí é uma experiência audiovisual, né? É curioso saber também que muitas pessoas que leem... Tem muitos filmes que são adaptados de livro, né, hoje em dia. Tem também livros que acabam saindo de filmes, mas é menos. A maioria são grandes obras literárias que são adaptadas para o cinema. E se você somar tudo isso e fazer uma pesquisa, a maioria vai dizer que o filme sempre é pior do que o livro, com algumas exceções, né? Eu já nem tanto, porque confesso que eu vejo muito mais filmes do que leio livros, né? E gosto de muitos filmes que foram adaptados, como, por exemplo, O Iluminado, do Stanley Kubrick, o próprio Laranja Mecânica, também, do Stanley Kubrick. São Papillon, eu gosto, que é uma adaptação. Eu gosto da obra cinematográfica, enfim, tantos, né? O Lavoura Arcaica, foi uma adaptação também maravilhosa que foi feita cinematográfica. Mas, em geral, as pessoas que leem o livro e veem o filme falam: mas eu gostei mais do livro. O livro, o universo da literatura, ele é muito mais poderoso no sentido de abrangência universal do que o cinema. Podemos dizer que ele é até mais tridimensional que o cinema. Por quê? Que você está lendo o livro ali, você, através das palavras, embora você tenha a limitação do papel e de uma palavra colocada num papel, mas você viaja com o seu imaginário para onde você quiser, da maneira que você quiser. Você volta para o passado, você vai para o presente, você entende o personagem de um jeito, está tudo ali, a sua imaginação é construída, né? Se o livro não te dá
um descritivo físico de um personagem, mas você lendo ali, você acaba construindo a imagem daquele personagem na sua mente, não é assim? Mesmo que ele não te dê, e que é diferente do outro, do outro e do outro. O cinema ele tem a limitação. Qual que é a limitação do cinema? Ele tem uma tela, né? E nessa tela você tem, vai lá, vamos arredondar aí, 2 horas para você contar essa história através de imagens e som. Então você limitou demais. Tem coisa que você não consegue colocar em 2 horas com imagem e diálogos. Coisa que o livro, numa página, ele pode contar um filme de 2 horas inteiro ali, se você souber colocar as palavras, você entendeu? Então, o livro ele consegue abrir muito mais 100 páginas de um livro do que 2 horas de cinema. O cinema é limitado. Por isso que fala adaptação. Puta, eu vou ter que adaptar um livro. O diretor e o roteirista eles têm que pensar muito bem no que vai para a tela, porque ele tem essa limitação de tempo e espaço, né? Que o espaço o que é? É um retângulo onde vai estar a imagem e o tempo que é as 2 horas, ou com filmes com até 3 horas e filme com uma hora e meia, né? Depende do que também o mercado quer, porque os filmes muito longos eles são vendem menos ingresso do que os filmes mais curtos, né? Enfim, tem todo esse comparativo aí. Tem uma influência das artes plásticas aí, por ser o cinema ser um espaço aí de uma comunicação audiovisual, né? Aí na questão de representar emoções ou as cores, formas, enfim. O cinema, então, enquanto ele tem essa limitação de tempo e espaço, que faz com que ele tenha que muitas vezes cortar parte dos livros para poder adaptar ele para a tela, mas ele te dá um outro tipo de experiência que são as sensações, os sentidos, né? Você tem a questão de ouvir, você pode ouvir uma música, e você tem principalmente a questão visual, que aí você entra com as artes plásticas, onde a questão visual é muito importante, não só na questão das cores, mas na questão da própria cenografia, da própria iluminação, a perspectiva de enquadramento, se a iluminação ela é muito opressora, ela é muito clara, se ela tem muitas sombras ou ela é chapada, enfim, o próprio figurino dos personagens, né? Os figurinistas hoje em dia do cinema eles têm que ser assim mestres não só da história da arte, mas de toda a história para você construir elementos dos personagens dos filmes, principalmente se é filme de época, né? Então ele é muito rico nesse sentido, o cinema, nessa questão das artes plásticas. O cinema ele está com as artes plásticas ali, ele está com o teatro ali, que é o princípio da interpretação dos atores, né? Ele está com a literatura que vem do roteiro. Ele está com a música, com os músicos que vêm da trilha sonora, as artes plásticas, como a gente falou. Então, ele congrega, o cinema ele congrega todas as linguagens numa única arte, a 7ª arte. Para encerrar, né, eu queria agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e poder contar um pouquinho da sua história e também aí essa leitura que a gente fez um pouquinho do cenário aí nacional, enfim. Eu queria saber se tem alguma coisa que você queira dizer para encerrar, alguma mensagem, algo que signifique para você. Agora esse momento é seu. Cara, eu queria dizer, primeiramente, que primeiro falar desse espaço aqui do CLAS, que é um espaço que congregam pessoas muito interessantes e com um propósito muito nobre, né? E que esse espaço que é mantido de forma muito aguerrida por vocês todos aqui, que continuem com isso, porque é muito bonito, né? É um espaço que não é exclusivamente da literatura, mas é também do cinema. A gente tem o Cineclass aqui, já tive presente aqui numa sessão. Que você é nosso padrinho, inclusive. Pois é, tenho essa honra incrível. Então, que isso continue, que cada vez mais pessoas possam estar se juntando ao CLAS aqui de Araçoiaba da Serra. Isso é muito importante para a cidade e para a região. E que tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar, a gente vai estar contribuindo aí.
e falar, cara, da importância. A gente está falando aqui do cinema, né? Mas da cultura e das artes em geral, da importância disso para o indivíduo. E desse momento que a gente vive, no momento triste da humanidade, né? A gente não esperava que a gente ia passar por isso novamente, que a humanidade ela consiga sair melhor disso tudo. Como que vai sair melhor com tanta morte, com tanta... Mas a gente precisa. Na vida da gente, na nossa vida pessoal de cada um, a gente tem muitos revés durante a vida da gente, né? Muitas coisas acontecem que nos causam tristezas, traumas, dores, e a gente tem que aprender com isso, a gente precisa aprender. Aquela história do filme que desmancha a gente por dentro, mas não te dá o caminho para você se recompor. Nesse caso, que a gente vive esse momento agora, que a cultura e que a arte e que movimentos como esse venham ajudar na recuperação da humanidade, que a cultura e que a arte sejam ferramentas para contribuir. Claro que, primeiro de tudo, está a ciência, com as vacinas, estão os governos com as políticas culturais, o socorro à economia das pessoas que perderam seus empregos, que não estão conseguindo ter dinheiro para pagar suas contas, mas que a cultura e que a arte seja também uma ferramenta de auxílio para a gente recuperar. Talvez demore um pouquinho, mas que a gente aprenda com isso, o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente precisa um dos outros, e quanto a gente precisa de tudo que é bom que a humanidade produziu, que a gente continue produzindo e ajudar que a gente saia dessa numa boa e que a gente volte a ser feliz novamente. E a esperança é preservada. E se o pessoal quiser conhecer mais sobre você ou assistir, né, suas coisas, aonde que a gente procura? Muito legal. Pode me procurar pelas redes sociais, né, tradicionais, Facebook, Instagram, Marcelo Domingues, A Casa da Lua. Mas eu tenho uma página muito legal no YouTube, que lá eu tenho alguns curtas, inclusive na íntegra, né, que para quem quiser conhecer alguns curtas, tem vários lá, tem muita coisa lá, coisas do Cine Café também. Então, uma página no YouTube, Marcelo Domingues Cinema. Tem que ter Marcelo Domingues Cinema, porque se não colocar o cinema, vai aparecer um outro Marcelo Domingues lá, que é pastor, e ele tem muito mais conteúdo do que eu, e aí eu não vou aparecer. Então, põe Marcelo Domingues Cinema, que vai aparecer as minhas coisas lá. Tá bom? Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Dario. Obrigado a toda a produção aí do CLAS e dessa festa literária incrível. Obrigado.